Madragoas da Amália, com António Vieira. Ora viva! Mais uma conversa aqui nas Madragoas, mais um convidado, mais um livro também que nos vai acompanhar ao longo desta conversa. Hoje o meu convidado é o professor António Ventura, ele é o autor do prefácio deste livro, foi ele quem escreveu o prefácio do livro que nos acompanha. O livro chama-se Lápides Partidas, do Aquilino Ribeiro, por isso vai ser muito bom conversar sobre um dos grandes escritores da nossa história. Professor, seja muito bem-vindo a este programa. Eu costumo sempre lançar um desafio para que os ouvintes conheçam melhor o convidado, que se apresente de forma sucinta. É sempre assim um desafio pode ser meio ingrato, mas é um desafio. Por isso, força. Bem, é muito simples. Eu sou professor na Faculdade de Letras de Lisboa, sou professor catedrático, leciono lá desde 1985. A minha especialidade é a História Contemporânea e pronto, está feito. É uma apresentação sucinta, mas quando diz que é professor catedrático, isso leva-me imediatamente a uma pergunta. É difícil ser professor hoje em dia? Não, vamos lá ver, não é fácil nem é difícil. Quer dizer, é uma carreira como outra qualquer, que tem os seus percalços, os seus escolhos, não é? O seu rumo. E, naturalmente, que é diferente consoante os vários níveis de ensino e os vários estatutos. Portanto, enfim, tem as suas dificuldades e tem os seus momentos bons e momentos maus, digamos assim. E cada época tem dificuldades específicas, desafios diferentes? Sempre. Cada época é uma época com desafios diferentes, com solicitações diferentes, e também isso é bom. Pelo menos não há qualquer tipo de saturação, digamos assim, ou de pântano, não é? Portanto, há sempre coisas novas. Qual é que é o principal desafio desta época para um professor? Não, vamos lá ver o desafio. Eu penso que é a ligação e a coordenação entre a docência e a investigação. Isso é fundamental, não é? Isto é, o professor, nomeadamente o professor universitário, não pode ser apenas um reprodutor de saber. Tem que ser um pesquisador e tem que ser um inovador na medida do possível. Esse é o grande desafio. Hoje em dia dá-se espaço a essa investigação, a essa inovação? Há espaço para isso? Há tempo para isso? Tem que haver tempo. Aliás, o próprio Estatuto da Carreira Docente o impõe, mas eu penso que mais do que qualquer imposição estatutária tem a ver com a própria opção pessoal. Eu, enfim, se não investigasse, enfim, seria de facto bastante complicado e seria muito pouco gratificante, não é? É um complemento extraordinário e aquilo que se investiga e se publica depois aplica-se nas aulas, etc. Não é? O meu convidado é então o professor António Ventura. Ele faz o prefácio deste Lápides Partidas, aliás, é uma edição da Bertrand Editora. Como é que se deu o seu encontro com Aquilino Ribeiro? Lembra-se? Bem, eu li o Aquilino há muitos anos. A minha área não é a literatura, é a história. De qualquer modo, eu considero que não há fronteiras estanques, por exemplo, entre a literatura e a história, e eu próprio tenho utilizado e utilizo muito fontes literárias como fontes da história. Portanto, eu creio que não há muros, digamos assim, entre estes saberes. E por isso mesmo o Aquilino interessou-me sempre muito, não numa perspectiva literária, que eu não sei nada de literatura, nem quero saber, mas como um protagonista maior da nossa história, da nossa cultura do século XX, como um homem com uma biografia multifacetada, como um cidadão ativo também, como um homem que construiu a sua carreira literária, digamos assim, passo a passo, pedra a pedra, e por isso mesmo interessou-me sempre. E a sua obra interessa-me também como fonte, como testemunho, mesmo, como no caso Vertente, tratando-se de uma obra de ficção, de um romance. Mas, como aliás o título que eu dei ao prefácio, Entre a Ficção e a Vida. Tratando-se de uma obra de ficção, esta e outras obras que ele escreveu, há muito de si próprio refletido nas páginas destes romances. Já lá vamos. É, aliás, o título do prefácio, Entre a Ficção e a Vida, e certamente que vai ocupar aqui grande parte da nossa conversa. Mas nessa relação entre a história e a literatura
o romance pode ser uma boa fonte histórica, mas isso também não traz alguns problemas? Claro que sim. Quando eu me refiro à literatura, refiro-me não exatamente à ficção, mas àquilo a que se convencionou chamar a literatura autobiográfica. As memórias, os diários, etc. O que não quer dizer que mesmo nos livros de memórias e nos diários não haja também uma certa dose de ficção. Há sempre. Mas mesmo naquelas obras anunciadas, como é o caso, como ficção, encontramos, por vezes, não quer dizer sempre, qualquer coisa da própria vida do autor. Estou a lembrar, por exemplo, do José Rodrigues Miguéis, com a Escola do Paraíso e outras obras que ele escreveu, que são obras de ficção, mas que há muito da sua experiência pessoal e da sua vida pessoal. E, concretamente, no caso de Lisboa, onde estamos, e penso que esta rádio tem muito a ver também com este ambiente de Lisboa, as obras do Rodrigues Miguéis, algumas delas, sendo ficção, refletem muito a Lisboa da época da Primeira República, tal como esta obra do Aquilino reflete muito a Lisboa do princípio do século XX, ou seja, um pouco antes, e sendo obras de ficção, reconhece-se, por exemplo, no caso do Aquilino, no Libório Barradas, personagem de ficção, obviamente, muito do Aquilino. Claro que esta obra não é uma obra autobiográfica, não é um livro de memórias, mas tem muito da sua experiência pessoal, e nós sabemos isso comparando até com outras obras do próprio Aquilino. Estou a pensar, Um Escritor Confessa-se, que esse sim é um livro de memórias, ou de textos avulsos que ele publicou e que são de memórias também. No caso, a literatura, e nesta relação entre a literatura e a história, a literatura, por vezes, consegue captar uma atmosfera de certas épocas históricas como não se consegue de outra forma. Ou seja, lendo um romance, nós conseguimos sentir a atmosfera de determinada época mais do que num documento histórico mais oficial, digamos assim. É verdade. E o que é mais extraordinário é que isso é correto não só nos escritores que viveram a época que descrevem, como o caso do Aquilino. Ele descreve nas suas obras uma época que ele viveu, que conheceu. Ou seja, a Lisboa que nós encontramos na obra do Aquilino, e nomeadamente neste livro, é a Lisboa que ele conheceu palmo a palmo, que ele percorreu as ruas, aquele ambiente, eu ia dizer cosmopolita, mas não tanto, mas um ambiente frenético, digamos assim, da Lisboa do princípio do século XX. Mas o que é curioso é que há autores que escreveram sobre outras épocas que não viveram e que conseguem recriar essas épocas de um modo muito interessante. Estou a pensar no Anatole France, por exemplo, com o livro, por exemplo, Os Deuses Têm Sede, que é um livro extraordinário sobre a Revolução Francesa. Obviamente o Anatole não viveu no tempo da Revolução Francesa, mas ele consegue nos dar uma panorâmica vivíssima do que foi a Revolução Francesa, com os dramas até pessoais, como se tivesse vivido e testemunhado essa época. Hoje falamos sobre este Lápides Partidas. Voltamos ao título deste prefácio. Chama-se Entre a Ficção e a Vida, e as fronteiras, por vezes, são mesmo muito tenues. São tenues, e neste caso concreto há certas passagens do livro, certos episódios que são verídicos. Isto é, que nós sabemos que o Aquilino viveu esses momentos. Há outros que não, em que ele pega em certos factos verídicos, mas depois os reconverte, os transforma de uma forma completamente diferente. Isto é, há momentos deste livro que correspondem, não vou dizer rigorosamente, mas correspondem muito à realidade. E outros momentos em que ele, partindo dessa realidade que viveu, reconverte e ficciona, digamos assim. Mas mesmo assim, eu penso que é de grande utilidade para quem queira conhecer a Lisboa do princípio do século XX. Um escritor, e partindo do caso do Aquilino Ribeiro, porque é dele que hoje falamos neste programa, há sempre algo de autobiográfico naquilo que um escritor escreve, ou não tem de ser necessariamente assim? Bem, há quem ache que é assim. Isto é, há quem considere que qualquer coisa que se escreva tem qualquer coisa de autobiográfico. Eu acho que é um pouco exagerado, mas, de facto, quando alguém escreve, coloca qualquer coisa de si na escrita, independentemente da escrita que seja. Eu gosto mais de limitar esse autobiografismo, digamos assim, esse caráter autobiográfico, à literatura autobiográfica propriamente dita. Mas, por exemplo, numa carta,
enfim, a epistolografia, reflete também qualquer coisa de autobiográfico, porque alguém quando escreve, hoje em dia já ninguém escreve cartas, enviam-se e-mails, mas na época em que se escreviam cartas, naturalmente que há muito da experiência pessoal e da vida pessoal que se passa para o papel da carta, tal como, por exemplo, num livro de viagens. A literatura de viagens tem muito autobiográfico também. Por conseguinte, há vários géneros e subgéneros que têm um cunho autobiográfico mais ou menos acentuado. No entanto, nós também podemos, quem procura sempre a autobiografia de um autor, quando lê a obra de um autor, pode viciar-se num tipo de leitura que por vezes não é muito útil, que é, em todas as linhas está a tentar fazer uma correspondência com a vida do leitor, do autor, neste caso. Não lhe parece? Também pode acontecer. Ainda por cima há uma certa confusão entre autobiografia propriamente dita e memórias. Não é? Por exemplo, estou a pensar no Rubén. Quais são as diferenças? Não, essencialmente, a autobiografia tem a ver com a experiência interior do autor. O Rubén é um bom exemplo, o Alçada Batista é um bom exemplo. Aliás, eu dou sempre como exemplo o livro do Alçada Batista, Peregrinação Interior, e penso que é exatamente um título extraordinário, porque diz exatamente o que é uma autobiografia. Se bem que, por vezes, apareçam livros, estou-me a lembrar daquela obra do professor Cavaco Silva, Autobiografia Política, que não é uma autobiografia, são memórias políticas. Portanto, a autobiografia tem mais a ver com o interior, com o pensamento do autor, com aquilo que ele sente, etc. E muitas vezes o exterior não se reflete na obra, enquanto que nas memórias é justamente o contrário. Embora possam aparecer também referências ao pensamento, etc., ao interior do autor, mas é fundamentalmente a relação entre o autor e o exterior e os acontecimentos exteriores que encontramos num livro de memórias. E neste livro, há mais. O que é que notamos mais relativamente ao autor Aquilino Ribeiro? Uma peregrinação interior ou as memórias de Aquilino Ribeiro em relação a coisas que se passaram na sua própria vida? Vamos lá ver, eu creio que há alguma peregrinação interior ficcionada. Estou a pensar, por exemplo, nas aventuras amorosas e outro tipo de dramas interiores que ele passa para aí, mas isso é ficcionado. Há referências de memórias, sem dúvida nenhuma também, e memórias que nós sabemos que são verdadeiras, mas outras que são reconvertidas. Por exemplo, a prisão dele, que é efetiva, que aconteceu, não aconteceu do molde que ele relata. Portanto, há uma série de elementos que ele, partindo de uma realidade que ele viveu, depois reconverte e ficciona numa perspectiva meramente literária, digamos assim, mas mesmo assim é útil para aferirmos sobre o pensamento dele. E, acima de tudo, este livro penso que é interessante porque recria a Lisboa do princípio do século XX, que é de facto uma Lisboa extraordinária que ele consegue, porque a viveu, porque a conheceu, consegue plasmar nestas páginas essa cidade extraordinária que é e era Lisboa nessa altura. Era precisamente essa a pergunta que ia fazer agora. O que é que este livro nos diz acerca dessa época histórica e dessa Lisboa? Quais são, sim, os traços principais traçados aqui pelo Aquilino Ribeiro? Vamos ver, em termos sociais, descreve muito bem a Lisboa fervilhante, digamos assim, do princípio do século XX, uma Lisboa popular, com as casas de pasto, as casas de hóspedes, as tascas, os cafés, as praças cheias de pessoas que se comprimiam e passavam a caminho do trabalho. Portanto, esse ambiente de convívio, seja na tertúlia do café, seja no grupo que se juntava na casa de pasto ou na casa de hóspedes, ele descreve muito bem os vários tipos sociais, o caixeiro, o empregado, o professor, o pseudo-intelectual, enfim, é de facto essa Lisboa fervilhante em termos sociais, mas também em termos políticos, porque tem a ver com uma época fulcral que precisamente corresponde aos últimos anos da monarquia, os últimos anos que antecedem a proclamação da República. Dada a qualidade reconhecida do Aquilino Ribeiro, se compararmos, se fizermos aqui uma relação entre qualidade e popularidade, Aquilino Ribeiro não é assim tão lido como deveria ser lido. Lançando aqui mais um desafio ao professor António Ventura, o meu convidado de hoje, de que forma poderíamos incentivar um jovem a ler o Aquilino Ribeiro? Bem, não é fácil. Vamos ver, o Aquilino não é de fácil leitura porque ele próprio se assumiu como rejeitando a facilidade.
Isto é, estou a pensar num certo vocabulário que ele usa que não é muito acessível, já não era na época e hoje muito menos, mas foi uma decisão que ele fez. Ele próprio disse várias vezes que não cedia à facilidade. Portanto, eu penso que se tem que aprender a gostar do Aquilino como se gosta como se aprende a gostar de cerveja ou de qualquer outra coisa, não é? Tem que se ir lendo, tem que se ir insistindo. A qualidade do Aquilino é indiscutível. É um grande escritor de língua portuguesa, um grande artista da língua portuguesa, e a sua qualidade não tem a ver com a popularidade. São duas coisas completamente diferentes. Quer dizer, a popularidade é fácil. Nada mais fácil nos dias de hoje que um escritor vender dezenas de milhares de exemplares, porque é fácil fazê-lo com obras light, com obras, enfim, que não interessam a ninguém, a não ser a um público ávido, até pela sua formação ou falta de formação dessas obras. Mas isto é tudo muito conjuntural. A popularidade não garante a fama, pelo contrário. Eu costumo sempre dizer que é necessário deixar passar o tempo. E o tempo é que vai aquilatar a qualidade da falta de qualidade, a popularidade fácil daquilo que realmente tem valor. É preciso deixar correr o tempo. E o caso do Aquilino tem acontecido isso. Isto é, tem altos e baixos. Quer dizer, houve uma época em que ele foi muito lido e muito considerado, outras épocas em que foi mais esquecido. Felizmente agora estamos a assistir a novas reedições de obras do Aquilino e novos estudos sobre o Aquilino. É necessário deixar passar o tempo. Eu recordo sempre que os grandes escritores, grandes, entre aspas, vendidos, os mais vendidos no princípio do século XX, o João Grave, o Pinheiro Chagas, o Campos Júnior, quem é que os conhece hoje? Ninguém. E na altura vendia-se como pão as obras deles. O mesmo acontece com certos autores de hoje que se vendem até nos hipermercados como papos secos. Mas daqui por 10 anos duvido que alguém se lembre deles. Aquilino Ribeiro, é sobre ele que falamos hoje. Lápides Partidas, uma edição da Bertrand Editora com um prefácio do professor António Ventura. A literatura pode ser um bom documento para a história. E hoje em dia, na sua opinião, acha que os escritores estão a retratar bem esta época histórica ou precisávamos de mais romances capazes de captar a tal atmosfera que vivemos? Não, eu penso que há de tudo. Temos nos últimos anos obras extraordinárias, por exemplo, sobre a guerra colonial, sobre a experiência pessoal, e quer a nível de ficção, quer a nível de memórias. Há uma literatura vastíssima sobre a guerra colonial, feita por quem participou nela, tanto na versão de poesia, como de prosa, de ficção, como de memórias. Portanto, eu penso que há obras que surgem hoje bastante interessantes, se bem que hoje em dia seja mais fácil, até dado os meios de fixação audiovisual que existe, não é? Preservar para o futuro o tempo de hoje, o tempo presente, o que não acontecia com a época em que o Aquilino escreve. Quer dizer, nós não temos testemunhos de outro tipo, fixados através de outros meios, do princípio do século XX. Há um filme ou outro, umas coisas muito ligeiras, depois algum testemunho sonoro ou outro, mas nada do que acontece com os dias de hoje. Hoje nós podemos fixar cada momento do tempo que passa para a posteridade, o que torna muito mais fácil no futuro os estudiosos reconstituírem o tempo de hoje. Mas pode não ser mais fácil transformar este tempo em arte. Apesar de existir os registros, isso não tem necessariamente de se transformar numa manifestação artística. Não, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Vamos ver, um livro de memórias pode não ter qualquer qualidade literária. Isso acontece com a grande maioria dos livros de memórias. São meros testemunhos. Aliás, um livro de memórias normalmente é um livro de autojustificação. Para o historiador, a qualidade literária não interessa rigorosamente nada. Tal como para o historiador, por exemplo, uma construção iconográfica pode valer pelo simbolismo que tem, mas não pela qualidade artística que encerra, não é? Estou a pensar numa pintura qualquer, mural, um fresco, enfim, que não é propriamente produzido por um grande pintor, mas que pode ser um documento importante em relação àquela época. Por isso, uma coisa é a fixação do momento de hoje, em termos de documento, digamos assim, outra coisa é a arte, é a criação artística ou literária, que são coisas diferentes. Não?
E o professor consegue-se manter interessado mesmo diante algo que não tenha uma qualidade estética por aí além? Sim, claro. Eu costumo dizer que o historiador é um pouco como o biólogo, ou como um médico, que nós somos obrigados a estudar acontecimentos e personagens horríveis. Não é? Mas isso nada tem uma coisa a ver com outra. Fazer a biografia, por exemplo, de uma figura da história que foi uma figura abominável, é um exercício científico, digamos assim, que nada tem a ver com o apreciarmos ou não apreciarmos essa figura. Tem que haver alguma distanciação, o que nem sempre é possível, porque os historiadores são homens como outros quaisquer, e mulheres como outros quaisquer, portanto, aí é um pouco mais complicado. Mas eu penso que é necessário fazermos, é um trabalho que se tem que fazer, é uma tarefa, é uma missão que se tem que fazer. Já percebemos que este livro do Aquilino Ribeiro, Lápides, Partidas, diz muito da Lisboa de então, da época de Aquilino Ribeiro, mas e da Lisboa de agora, dos portugueses de agora? Conseguimos encontrar traços nossos neste livro? Vamos lá ver, é muito datado, não é? Porque tem a ver com uma época muito febril, até em termos políticos. E isso é muito retratado neste livro. O ambiente conspirativo que se vivia em Lisboa, naqueles círculos republicanos, carbonários, em plena ditadura de João Franco, quer dizer, há uma radicalização cada vez maior que se vê aí, que levará depois ao regicídio e depois à proclamação da República. Isto tem muito a ver com aquela época, pouco a ver com a época atual, mas haverá com certeza certos traços que são intemporais, não é? Do comportamento das pessoas, a ambição das pessoas, o amor, a traição, enfim, isso é intemporal. Portanto, isso encontramos no livro como encontramos hoje, como encontraremos no futuro sempre. Alguns desses acontecimentos que o professor disse não contrariam um pouco a ideia de que Portugal é um país de brandos costumes? Diz sempre isto, Portugal é um país de brandos costumes. De qualquer das formas, e olhando para a nossa história, e tendo em conta que estou aqui com um historiador, nem sempre isso é verdade. Não, vamos ver, isso é tudo em termos comparativos. Não é? Nós falamos muito no regicídio, por exemplo. Mas, quer dizer, nós temos que considerar que o regicídio, a morte do rei Dom Carlos e do príncipe Luís Filipe foram, naquela época, houve inúmeros regicídios e magnicídios, quer dizer, por essa Europa fora e na América, presidentes, monarcas, 2 czares foram assassinados, o sultão, enfim, um conjunto de primeiros-ministros espanhóis. Portanto, é uma época em que ocorreram, ou seja, nesse contexto, nós até fomos bastante comedidos. Quer dizer, a nossa violência, e talvez essa ideia de somos um povo de brandos costumes, é comparativamente. De facto, a violência em Portugal foi bastante baixa. Nós estamos numa época, na altura em que o Aquilino escreve, já não tanto, mas nos finais do século XIX, em que o anarquismo está bastante implantado em vários países, e também em Portugal. Mas não se pode comparar a violência anarquista em Portugal com o que aconteceu, por exemplo, em Espanha, ou em França, ou em Inglaterra, ou na Alemanha, ou em Itália. Não, aí sim houve uma violência tremenda. Em Portugal houve 3 ou 4 atos mais ou menos violentos, uma morte ou 2, nada que se compare com os atentados terríveis que houve, por exemplo, em Barcelona, contra procissões, uma bomba no Liceu de Barcelona, etc., com dezenas de mortos. Portanto, isto é, tudo é preciso em termos comparativos. Em termos comparativos, nós, enfim, não tivemos muita violência, digamos assim. Houve alguma, necessariamente, mas temos sempre que comparar com o que se passa lá fora. E em termos comparativos, lendo a obra de Aquilino Ribeiro, ficamos com a certeza de que os nossos escritores não são nem um pouco inferiores àquilo que aos outros escritores por essa Europa fora? Não, nós temos um problema, é que os nossos grandes escritores escreviam em português. Estou a pensar, por exemplo, no caso do Aquilino, mas estou a pensar no Raul Brandão. Se o Raul Brandão fosse francês ou inglês, estou convencido que a obra dele teria uma projeção universal muito grande. Portanto, escrever em português, na época, condicionava muito a expansão, para já em Portugal, dado o grande número de analfabetos. Depois, não havia, de facto, tal como hoje também não há, uma facilidade de transposição para o Brasil. Todos os editores se queixam hoje da dificuldade que há em entrar no mercado brasileiro. E é muito complicado criar esse tipo
na época, não é? Ora, também será difícil hoje um escritor mais antigo implantar-se. Eu penso que esse foi o grande problema. Eram escritores portugueses, escreviam em português, mas... E depois também há escritores mais ou menos traduzíveis, não é? Também há esse problema. Por exemplo, seria fácil traduzir, ou é fácil traduzir Aquilino Ribeiro? O que é que lhe parece? Não será fácil, até dado o vocabulário que ele utiliza, enfim, muito português, digamos assim, e regionalista também. Regional, não será parece fácil. Uma língua... Mas há sempre formas de ultrapassar isso, não é? Agora, a tradução é uma questão importante. Estamos a assinalar o centenário da Grande Guerra. Foram escritos na altura inúmeros livros de portugueses que participaram na guerra. Apenas um foi traduzido para francês. O que é extraordinário. Quer dizer, portanto, isso mostra a dificuldade já na época em que havia uma certa apetência a nível internacional por esses temas de fazer vingar lá fora uma obra escrita em português, mesmo traduzida para o francês como foi. Já esgotamos por aqui o nosso tempo. A grande sugestão que queremos deixar é este Lápides Partidas, do Aquilino Ribeiro, com o prefácio do professor António Ventura. Foi ele o meu convidado de hoje. Ainda assim, não resisto a fazer-lhe uma última pergunta, e tendo em conta que falámos muito desta relação entre história e literatura, e também tendo em conta que é professor de História contemporânea, que livros pode sugerir para percebermos melhor esta nossa história nos últimos anos? Livros, ficção, literatura. Eu referiria o Lobo Antunes, por exemplo, não é? Para referir um único autor que teve uma experiência colonial, de guerra colonial, etc. Eu penso que é um autor interessante a esse nível. E depois, enfim, há tantos que eu não queria estar a referir uns para esquecer outros, mas referiria o Lobo Antunes como, de facto, um autor que vale a pena ser lido e que nos dá um testemunho filtrado sempre, pessoalmente, como são todos os testemunhos, numa época mais próxima daquela que nós vivemos. Tem havido umas recentes polémicas quando se lê um livro, e até não tanto em Portugal, mas na América, em relação a certos termos que hoje parecem mais politicamente incorretos, e até há alguns movimentos que quase querem retirar algumas palavras de certos livros. Como é que o professor olha para isso? Acho que é uma coisa absurda, é uma coisa completamente irracional, não tem sentido nenhum, é idiota completamente, não é? Cada época, nós não podemos alterar a história. Não podemos alterar a história, quer dizer, nada nos diz que aquilo que é considerado politicamente correto hoje será considerado daqui por uns anos incorreto politicamente. Portanto, acho que é um revisionismo fascista, que não tem qualquer... ou stalinista, embora apareça com roupagens progressistas, não é? Mas, de facto... Há essa contradição. Sim, de facto, é isso. Em nome da liberdade quer-se rever a história. Não se pode rever, quer dizer, há determinados conceitos do passado que eram os conceitos do passado. Portanto, que não têm nada a ver com o mundo de hoje. Não adianta alterar as palavras, não se pode alterar a realidade. Assim conseguíssemos. Quer dizer, era interessante se ao alterar certas palavras conseguíssemos anular e apagar da história certas coisas negativas. Infelizmente não podemos. Professor António Ventura foi o meu convidado de hoje. De facto, eu estava a dizer que não tínhamos mais tempo, mas não resisti a fazer-lhe estas duas perguntas. Muito obrigado, professor. Não sei se quer deixar aqui um apelo para que as pessoas possam ler este livro do Aquilino Ribeiro. Sim, eu penso que sim, porque merece todo o louvor uma editora que aposta num autor como o Aquilino Ribeiro. Não é fácil, é um ato de cultura, digamos assim. E um ato de cultura tem que ser reconhecido publicamente. E nós ficaríamos felizes por aqui se soubéssemos que pelo menos 1, 2, 3 ouvintes, depois desta conversa, pudessem ir ao encontro deste Lápides Partidas, livro do Aquilino Ribeiro, com prefácio do professor António Ventura e a uma edição da Bertrand Editora. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Um abraço e até amanhã.